sei se não precisa esperar tanto, dentro de um assunto que é bastante importante dentro da atual situação brasileira, município, principalmente Estado, né? Todos os ocorridos dentro dos espaços da educação, tá? Em relação aí a todo esse contexto, digamos assim, de pânico que veio, né, ter aí na população. Então, pediu assim para fazer uma reunião com os principais representantes inerentes a cada área. Agradeço desde já, tá? Então, toda a nossa parte aí em relação ao nosso comandante aí, ao Aguiar, ao Zordano, tá? Todos os representantes da Câmara Municipal, doutor Paulo, delegado, a parte, né, do capitão, bom, Jeremias aí, o AB, tá bom? Todos os nossos representantes aí do Conselho Tutelar, todos aqui presentes aí, tá? Acho importante porque, assim, nós estamos vendo uma situação que gerou pânico, nós não podemos deixar, obviamente, apesar que estamos esperando isso a virar-se uma crise, né? Tá? E também expor, até o momento, que a gente tem um certo grau de pioneirismo nisso. A situação é grave, a gente tem aí uma disseminação grande de notícias falsas, que a gente vai ter que também aprender a abordar cada vez mais disso. Mas quando eu falo pioneirismo, porque desde o ano passado, né, o comandante Aguiar já trouxe dentro dos protocolos que a gente fez da GSM, uma proposta de antemão a gente já aprovou em meados de novembro, né, Aguiar? Para que começássemos a pensar nesse assunto. Surgiu de uma conversa nossa, em vários aspectos, né, que a gente estava relacionando, falei, ó, isso é uma coisa que vai, né, eu até usei esse termo, cada vez mais se intensificar na nossa sociedade. Visto o grau de digitalização, de isolamento, aos conceitos pós-pandemia, nós vamos ter que começar a pensar nisso, apesar de sermos uma comunidade pequena, se bem que as coisas acontecem nas comunidades pequenas. Então, citei na época modelos que vinham acontecendo em outros países, principalmente nos Estados Unidos, algumas outras coisas que a gente já vinha um histórico todo, e alguém falou, olha, tem uma preparação para isso, assim, nós vamos começar a trabalhar junto com a Secretaria da Educação esse aspecto. E no início, até mesmo antes do início das aulas, né, você começou um curso, na verdade uma palestra, orientações junto às diretoras, às professoras, de a melhor maneira de se abordar isso numa situação de catástrofe, a gente vai usar isso aí, tá? Então, deixar assim, ciente que a preocupação nossa com o poder público, e conto sempre com a participação de vocês, agradeço desde já, é que nós estamos preocupados nisso desde o ano passado. E, obviamente, né, não foi uma previsão, tá, mas aconteceu, vocês viram que nós tivemos aí, então, o assassinato de uma profissional, né, da educação, uma professora, nós tivemos aí depois, né, todo esse acontecido aí, desses massacres, e a nossa sociedade, mesmo sendo um município pequeno, diferenciado em alguns aspectos, ela nunca vai ficar totalmente imune a isso daí. Então, assim, primeiro, né, para a gente chegar numa conversa, né, digamos assim, singular, que todo mundo possa conversar a mesma língua, tá bom? Primeiro, para mostrar que o poder público não está e não vai ficar jamais inerte a isso. O Aguiar sabe que eu sou muito rigoroso nesse aspecto. No começo fomos até atacados de exagerado, vou usar um termo que eu uso muito, lunático, isso aqui não vai acontecer, mas você vê que nós estamos no caminho certo, em novembro já, né? E para que a gente converse a mesma língua, no aspecto, primeiro, que essas tragédias, se Deus quiser, não aconteçam na nossa sociedade. Segundo, que a gente consiga prevenir, eu vou falar como médico, prevenir, né, antes de que aconteça. E que a gente mostre de uma forma uníssona tudo que está sendo feito para que não se crie, né, esse terror. Por quê? A gente viu isso, aí é normal para quem estuda fake news, para quem estuda, né, as atuais estratégias de comunicações, né, que a gente vive no mundo hoje, que uma coisa vira uma bola, entendeu? Vira uma narrativa, uma fake news, e com isso a gente consegue fazer um pânico na população, né, como aconteceu nesses últimos dias. Acho que a gente não pode ficar pensando que nada é nada, mas esse pânico a gente tem que trazer tranquilidade. E se essa tranquilidade tem que começar a surgir, tem que ser daqui. Nós que estamos envolvidos diretamente nisso, que somos formadores de opinião e estamos relacionados à educação, à legislação, à execução,
tá? A segurança pública e a administração como um todo, tá bom? Então, nós temos que traçar algumas diretrizes, primeiro mostrar que nós estamos assim, muito preocupados com isso, tá? E nessas diretrizes, prevenção, né? A atuação, mostrar, acho que assim, é importante que o serviço, o poder público esteja presente, trazendo tranquilidade, mas também numa direção de combatermos essa criação de pânico, tá? Porque, né, a gente sabe que estrategicamente, até do ponto de vista aí, é fácil acontecer isso aí, começa a virar, né, uma coisa, por exemplo, que pai, mãe, também sou pai, tem filhos na escola, tá? Né, todos nós aí sabemos que todos nós vamos ter um neto, um filho, né? Quer dizer, a gente fica preocupado, mas a ponto de que vira aquele terror da madrugada aí do domingo para segunda, vai matar, vai não sei o quê. Eu tenho participado com um grupo de prefeitos do estado, da região, aí hoje a gente até lançou uma enquetezinha entre os prefeitos, todo lugar, aí eu aprendeu, tira foto de arma, não sei o quê, quer dizer, virou um negócio americano, prefeito. Então a gente tem que tentar trazer tranquilidade, né? Porque senão para o estudo, nós já viemos de 2 anos extremamente complicados pós-pandemia, que parou o estudo, que a escola foi prejudicada, nossos alunos perderam, em termos de ensino, tá, e de conhecimento, 10 anos, tá? Então não queremos que aconteça isso. Agora, vamos prevenir. Rogo a Deus e a todas as forças aí presentes que isso não aconteça na nossa cidade. Só que é uma realidade do mundo, quem acompanha, né? Principalmente o novo mundo, né? A Europa a gente não tem tanto isso, mas também tem, mas que a gente vai viver cada vez mais em todas as cidades, né? Tá? Agradeço a todos aí, vamos escutar, vamos difundir boas ideias, vamos terminar com as narrativas, não vamos acabar nunca com fake news, mas vamos combater, vamos trazer argumentos reais, científicos, tá? E, além de tudo isso, dessa discussão, quer dizer, vamos trazer ações, né? Tá? Então, a Guarda Civil, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todas as forças inerentes, Corpo de Bombeiro, quer dizer, nós já temos, né, uma diretriz que possa ser feita, tá? Acho que a colocação de, digamos assim, segurança é uma coisa a se discutir, isso aí. A gente tem que pensar sempre assim, ó, por que não põe um guarda ou um funcionário em cada escola? Porque nós temos que pensar que são 2 ou 3 turnos, nós temos que pensar em termos de serviço público, nós temos que ter disponibilidade de concurso, nós temos que ver o orçamento, mas isso não é impossível, tudo é discutido. Eu quero trazer segurança e principalmente prevenção. Tá? Ontem mesmo você fez mais uma avaliação, uma palestra, né? Te agradeço porque assim, não é porque você está do meu lado aqui não, mas quer dizer, você tem feito um serviço louvável dentro da cidade e você vê, já pensamos adiantar, nós estamos tratando desse assunto em novembro, né? Em novembro. Qual foi a cidade da região que você escutou que fez isso? Nenhuma, né? Por isso nós fomos chamados de lunáticos na época, né? Mas nós somos e vamos continuar sendo. Tá? E vamos ver a opinião de todo mundo, trazer ideias, mais do que ideias de conversar, implementar ações. Tá? Bertaz está aqui dentro da administração, né? Nós já terminamos praticamente a licitação da nossa monitorização por câmeras. Eu espero que agora, fim, né, desse processo todo, se Deus quiser, no máximo aí 4, 5 meses, a gente já possa começar a ter o nosso sistema de vigilância da cidade inteira já funcionando, ou começando a funcionar, se Deus quiser, tá? Já vai ser uma mão a mais, quer dizer. E que a gente crie canais de emergência, comunicação, para a gente poder interagir sobre isso tudo aí. Bom, aí passa a palavra aí, né? Tá? Cada um dê sua opinião aí. Dá uma abordada geral de tudo que você já viu, que você fez por isso. Bom, o grande problema, se a gente começar a fazer pesquisas sobre esses ataques, quais os horários de maior incidência? Grande parte dos ataques foram feitos por ex-alunos das escolas. Salvo engano, aí o último em Santa Catarina lá, que não tem nada a ver relacionado a isso aí. Eu tenho feito visitas nas escolas e o que eu achei de irregular em algumas construções. Isso tendo como base o estudo americano, tem que ter o portão de entrada de alunos, nós temos. Enquanto estiver tendo aula, o portão que dá acesso à secretaria
ele só pode dar acesso à secretaria. Ele não pode dar acesso às salas de aula, para que não ocorra de alguém que simule resolver algum problema na secretaria e entre na escola e cometa os ataques aí que a gente tem acompanhado. Então, eu visitei 7 escolas. Das 7 escolas que eu visitei na semana passada, 5 delas tinham esse acesso livre. Então, é uma coisa que a prefeitura tem que se organizar para colocar grade, para levantar muro, para aquela pessoa que entre na secretaria durante o horário de aula, ela não vá para a sala de aula, não consiga ter acesso às salas de aula. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, em todas as escolas que eu fui na semana passada, durante o horário de aula, os portões abertos. Aí a gente tem que educar os funcionários, a limpeza da cozinha. Eu sei que é uma coisa custosa, né? Tá fazendo, sei lá, varreção lá, tem que varrer, entra para pegar palha, entra para pegar saco de lixo. Estou falando que as desculpas que eu ouvi do pessoal que trabalha na parte da limpeza. Então deixa o portão aberto, vira as costas e começa a fazer o seu serviço. Eu sei que é difícil, mas tem que educar esses funcionários para que mantenham todos os portões fechados, para evitar alguém que entre na escola. Pelo menos as escolas que eu vistoriei na semana passada, não tem como pular o muro para fazer um ataque, dessas que eu visitei. Então, isso é uma coisa emergencial que dá para se fazer para evitar um ataque. É lógico que, durante o horário de entrada dos alunos, é difícil evitar. Sugestões que foram faladas ontem nessa palestra. Os alunos não entrar com mochila. Leva só o seu caderno. Como é que funcionaria isso aí? Segunda-feira tem aula de matemática e português. Então ele leva a apostila de português, matemática e o caderno. Só. Não leva mais coisa. É uma forma, eu sei que é uma coisa muito polêmica, mas é uma forma de evitar com que o aluno leve uma faca ou algum outro objeto no interior da mochila dele. Isso é uma coisa que a gente tem que debater aqui para ver se chega num ponto crucial para isso aí. E na cidade de Chapecó, Santa Catarina, semana retrasada, recebi um vídeo, até enviei para o Zordan aqui, que lá eles colocaram portas com detector de metal nas escolas. Então é uma outra opção. Nesse caso, eu fiz um orçamento disso aí, cada porta custa em torno de R$5.000, R$5.500. Com certeza esse valor vai aumentar agora. Com certeza vai muito. Mas é uma opção. Ou contratar, não sei, aumentar o efetivo da Guarda Civil ou alguma coisa do gênero para deixar o funcionário lá. Repito, para deixar um funcionário lá, segurança, tem que haver um treinamento e fiscalização. Que é a mesma coisa das faxineiras que vão varrer a calçada e deixam o portão aberto. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar... Posso só fazer uma pergunta? Tudo isso, esses estudos que o senhor tem feito, isso pode ser ou está sendo compartilhado com as escolas particulares também? Eu estou só perguntando, não é só porque os meus filhos estudam em escola particular, não é por isso não. É porque ontem todos os vereadores com certeza receberam inúmeras mensagens e eu recebi também, dona Zilda, questionamentos de escolas particulares, aonde meus filhos já estudaram um dia, né, pedindo ajuda e querendo saber o que estava sendo feito, o que ia ser feito, o que ia ser abordado, né, inclusive eu conversei com alguns outros setores que me informaram que iam acontecer umas reuniões e depois uma palestra. Eu só queria saber, isso que eu te perguntei, Aguiar, eu acho muito interessante e importante, né, apesar de, para poder compartilhar isso tudo, esse levantamento que você também já fez, né? Eu sei que uma escola aqui, o Logos, por exemplo,
durante, depois que os alunos entram, o acesso na secretaria através de um portão que fica aberto e tem um blindex ali, né? Se é a prova de bala ou não, isso a gente não sabe, e o que a gente também entende é que se a pessoa quiser entrar, eu acho que vai entrar de qualquer forma, né? Agora, eu acho que são informações importantes que eu gostaria de saber se podem ser compartilhadas também com essas professoras, porque, por exemplo, faz de conta, já não tem isso. Então, quando a pessoa abre o portão para ir na secretaria, ela tem acesso a todas as salas de aula. As portas, ela consegue identificar através de cor. Eu sei que essas pessoas também fazem estudo para saber na questão do ataque. Sabe aonde ela vai encontrar determinada faixa etária de crianças, em especial nessa escola que eu mencionei agora. Então, eu acho importante, em cima de todos esses estudos que você já tem, que você continua fazendo, se pode ser compartilhado, né, com essas escolas particulares também no município. A situação, só um minutinho, a situação das escolas particulares, você tem que pensar que ensino é um só. Né? Mesmo que são particulares, elas são regidas dentro do mesmo regimento, de um mesmo Plano Nacional de Educação. E aí o que a gente tem que fazer? Acho que a gente tem que disseminar isso para tudo, porque não adianta a gente prevenir 26, 27 unidades municipais e a tragédia acontecer numa particular. É da nossa sociedade, é do nosso município. Então, fica extensível, a gente sempre vai deixar os convites, tá? E espero que eles participem. A diferença é que a escola particular, por exemplo, com toda essa dinâmica que aconteceu nesses últimos 5 dias, eles têm uma agilidade maior financeira até certo ponto de contratar segurança. Todas as escolas particulares na segunda-feira estavam com seus seguranças particulares, que também, né, não tem nada contra, foi uma oportunidade que eles viram também. Eu também, tudo isso nós vivemos num mundo que é assim. Mas eu acho que assim, as medidas preventivas, sendo um ensino só, teoricamente, tá, tem que ser estendidos para todo mundo. Ontem mesmo uma palestra muito grande lá no auxílio, né? Tá? E trazer coisas assim, científicas, porque gera terror, como gerou na época do Covid, como gerou também em termos de outras, né, na época dos ataques do PCC, há uns anos atrás, entendeu? Ou atacava, assim, foi a mesma coisa, vamos fazer um paralelo, vocês lembram disso, né? Só que agora nós estamos mexendo com o nosso maior tesouro, com nossas crianças, tá? Então, eu acho que assim, a gente tem que estender isso para todo mundo. Trazer as coisas que são científicas. Essas são ações que o Aguiar falou, mas por exemplo, já começamos a ministrar. Olha, se realmente acontecer de entrar aqui dentro uma pessoa que tem uma possibilidade de um ataque, eles planejam tudo. Então a gente vai ver, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque nessa hora, muitas vezes você vai poupar o máximo de vidas possível. E o ladrão também não avisa quando vem. Essa é a grande verdade. Eles são extremamente, a gente caiu falando do ponto de vista psiquiátrico, essas pessoas, né, elas são extremamente detalhistas e elas cumprem a risca em questão de segundo, entendeu? De metro. Então elas cumprem, né? Você sabe, elas cumprem, entendeu? Agora, isso aí nós temos que estender para todo mundo. Então, eu acho que tem que envolver as particulares. É claro que elas têm uma técnica diferente, mas a partir do momento que ela direciona regras, tá? Que vão ser implementadas até uma vez, a gente vai ter que estender isso como uma regra geral. O ensino, as crianças, a sociedade, a Orlândia, é uma só.